O Magriço, por terras de João, o Temerário, Duque da Borgonha. 3 de outubro de 1411. É nomeado camareiro, por João, o Temerário, Duque da Borgonha, Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, meu 19º avô, um dos 12 de Inglaterra, imortalizado por Camões, nos Lusíadas. Com esta nomeação privilegiada, intermediou a negociação de um tratado comercial muito favorável aos mercadores e navegadores portugueses. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. O Magriço, de seu nome Álvaro Gonçalves Coutinho, nobre cavaleiro andante, nasceu em 1383 e morreu a 2 de julho de 1445. Era filho de Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, segundo Marechal de Portugal, senhor do Couto de Limil e de Dona Leonor Gonçalves de Azevedo, neto paterno de Dom Vasco Fernandes Coutinho, senhor do Couto de Liumil e de Dona Beatriz Gonçalves de Moura e neto materno de Dom Gonçalo Vasquez de Azevedo, primeiro Marechal de Portugal. Dom Álvaro Gonçalves Coutinho era descendente de Dom Afonso Henriques, seu 10º avô, por via paterna. Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, foi muito esforçado e valente cavaleiro, e um dos 12 que foram à Inglaterra à Batalha das Damas, tão celebrada nas historias, e além disso venceu na presença de El Rei de França, um valoroso francês, e lhe cortou a cabeça por defender o direito dos duques e não serem tributários à coroa de França. Os 12 de Inglaterra. Os 12 de Inglaterra é o nome atribuído a uma história semilendária, semifactual que valoriza a conduta da honra e comportamento de acordo com o ideal cavaleiresco praticado pelos portugueses da Idade Média, que é referida nos Lusíadas por Luís Vaz de Camões, logo no canto 1, e mais à frente depois aí contada no canto 6 pela voz de um marinheiro chamado Fernão Veloso, e que terá acontecido no reinado de Dom João I de Portugal junto das cortes de Ricardo II de Inglaterra. É passada na Europa medieval e que começa por contar que 12 damas inglesas foram ofendidas por 12 nobres também ingleses, que alegavam que elas não eram dignas do nome de damas, visto as vidas que levavam e desafiavam quem quer que fosse para as defender com a força da espada. As damas em questão viram-se na necessidade de pedir ajuda a amigos e parentes, tendo todos eles recusado a ajuda. Já não sabendo mais o que fazer, decidiram pedir ajuda e conselho ao Duque de Lencastre, João de Gante, que tinha combatido contra os castelhanos e os leoneses, para obter o reino de Castela e Leão para si, com a ajuda de Dom João I de Portugal, e por isso conhecia bem os portugueses. Assim, como não encontrasse nenhum campeão que lutasse pelas damas na Inglaterra, este indicou-lhes 12 cavaleiros lusitanos capazes de lhes defender a honra feminina. Os nomes desses cavaleiros, que na verdade eram 13, em número, são conhecidos e são todos personagens historicamente atestados, eram eles: Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, dito o Grão Magriço, ou simplesmente o Magriço. Dom Álvaro Vaz de Almada, depois cavaleiro da Ordem da Jarreteira e primeiro conde de Avranches. João Fernandes Pacheco, irmão legítimo do seguinte, filho de Diogo Lopes Pacheco, nono senhor de Ferreira de Aves, um dos assassinos de Dona Inês de Castro. Lopo Fernandes Pacheco, irmão natural legitimado do anterior, filho de Diogo Lopes Pacheco, nono senhor de Ferreira de Aves, um dos assassinos de Dona Inês de Castro, e cunhado do Magriço. Álvaro Mendes Cerveira, irmão do seguinte, proveniente do prazo da pena. Rui Mendes Cerveira, irmão do anterior, proveniente do prazo da pena. João Pereira da Cunha Agostinho, primo sobrinho neto dos Pacheco, meio sobrinho materno de Dom Nuno Álvares Pereira. Soeiro da Costa. Luís Gonçalves Malafaia. Martim Lopes de Azevedo. Pedro Homem da Costa. Dom Rui Gomes da Silva, primeiro alcaide-mor de Campo Maior e Ouguela. Vascoanos da Costa, dito Corte Real. Logo que tiveram conhecimento do possível apoio, cada uma das damas escreveu a cada um dos 12 cavaleiros portugueses e até ao rei Dom João I de Portugal. Junto com as cartas chegou também o pedido do Duque de Lencastre. Mediante o escrito nas cartas toda a corte se sentiu ofendida, e visto que o povo português era um povo cavalheiro e defensor da honra, logo se deu a partida dos 12 para a Inglaterra. 11 dos cavaleiros terão seguido por mar, entre eles Dom Álvaro Vaz de Almada. Mas um deles, querendo demonstrar mais valentia que de todos, Álvaro Gonçalves Coutinho, conhecido como o Magriço, decidiu seguir no seu cavalo por terra para conhecer terras e águas estranhas, várias gentes e leis e várias manhas, garantindo no entanto que estaria presente no local e na data certa.
Acontece que, quando chegou o dia do torneio, o Magriço não estava presente para desespero dos seus companheiros que se viam reduzidos a 11 cavaleiros contra os 12 cavaleiros ingleses. As damas estavam já vestidas de preto, visto que toda uma hora se estava a perder. Mas no último momento e para a alegria dos seus companheiros, o Magriço apareceu e o combate foi travado com glória para os portugueses que ganharam o confronto. Primeiro combateram a cavalo e depois a pé, terminando a contenda com a vitória dos portugueses que, perante a sociedade inglesa, recuperaram a honra e a nobreza das damas. Os valorosos portugueses ficaram, a partir daquele momento, conhecidos como os 12 de Inglaterra. Depois de terminadas as contendas, foram recebidos pelo Duque de Lencastre no seu palácio, que lhes ofereceu muitas festas e honras como prova de apreço e gratidão. A base histórica para tal narrativa está, possivelmente, no facto de diversos dentre esses cavaleiros terem, na juventude, peregrinado como cavaleiros andantes pela Europa, lutando em diversos conflitos, nomeadamente, alguns ao lado de Dom Pedro, Duque de Coimbra, o das 7 partidas, e depois com seu filho mais velho e homónimo. A lenda do Magriço. Dom Álvaro Gonçalves Coutinho era filho segundo de Dom Gonçalo Vasquez Coutinho e de Dona Leonor Gonçalves Azevedo. Corria-lhe nas veias o sangue prestigioso de uma das famílias mais importantes de Portugal dos séculos XIV e XV. Pertenceu à terceira geração da linhagem dos Coutinhos. Como nos conta Fernão Lopes, Dom Álvaro Coutinho era neto de um muito honrado cavaleiro que se chamou Vasco Fernandes Coutinho e foi tão grande e tão honrado que partiu com o infante irmão de El Rei e El Rei o favoreceu e lhe deu no dia 5 castelos. Mas nem sempre a vida dos Coutinhos foi assim tão favorecida. Dom Vasco Fernandes Coutinho não viveu tempos fáceis até ao início das guerras fernandinas, pois era um filho secundogênito e por isso não teve acesso à herança de seu pai, Dom Fernão Martins da Fonseca. Mas foram as ligações de seu pai e seu tio à corte, principalmente à figura de Dom Pedro I, então ainda infante, que lhe permitiu estar ao serviço real, como escudeiro cerca do ano de 1360. No Paço Real conseguiu contrair o matrimónio que estrategicamente lhe permitiu ascender socialmente, mas foi a sua enérgica capacidade militar que lhe permitiu vingar na corte do rei. Inicialmente, por razões matrimoniais, Dom Vasco Fernandes Coutinho deslocou-se da Beira para o Alentejo, mas regressaria à Beira por razões militares. Entre 1361 e 1365 nasceu, em Penedono, o seu primogênito, Dom Gonçalo Vasquez Coutinho, que viria a ser progenitor do Magriço. Apoiante do rei Dom Fernando I, Dom Vasco Fernandes Coutinho havia conseguido reunir e acumular um interessante património fundiário na Beira, a que somou os direitos e as prerrogativas concedidas. Contudo, não conseguiu consolidar a posição social da linhagem, algo que faria o seu filho. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho sucedeu, em de 1383 a 1384, a seu pai na chefia da linhagem, mas continuou a beneficiar da importante posição matriarcal que sua mãe, Dona Beatriz Gonçalves Moura, revelou possuir como conscienciosa conselheira familiar. O cronista Gomes Ianos de Zorara quis mesmo que soubéssemos que em 1418, data do falecimento de Dona Beatriz, as exéquias foram ao nível de um acontecimento de Estado. Dom Gonçalo Vasquez Coutinho cresceu e recebeu uma forte instrução militar, e a sua infância e juventude coincidiram com momentos de grande conturbação do reino, caracterizadas pelas guerras fernandinas e pela indecisão do futuro do reino. O seu desempenho militar valeu-lhe as nomeações como alcaide de importantes castelos e vilas fortificadas, como a importante alcaidaria de Trancoso. Aliás, foi ao serviço do rei de Portugal que Dom Gonçalo Coutinho comandou as tropas portuguesas à vitória, na manhã de 29 de maio de 1385, na famosa Batalha de Trancoso. Aos frutos do seu excepcional desempenho militar, que o levou a ser nomeado Marechal do Reino e Fronteiro, associou o seu matrimónio com Dona Leonor Gonçalves Azevedo, filha do primeiro Marechal do Reino, Dom Gonçalo Vasquez de Azevedo. Dos 4 filhos do seu primeiro casamento, teve 2 que se tornaram afamados, Dom Vasco Gonçalves Coutinho, que viria a tornar-se no primeiro Conde de Marialva, meu 21º avô, e Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço. Dom Álvaro terá nascido, com grande probabilidade nos últimos 15 anos do século XIV. A sua alcunha, ainda que fosse muito comum no século XV, parece mostrar que Dom Álvaro Coutinho seria muito conhecido no seu meio pelo seu retrato físico magro, franzino. Algumas fontes literárias chegam mesmo a apresentá-lo como possuidor de uma certa hipertricose, o que justificaria alguma vergonha da sua parte.
Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, recebeu a melhor instrução e educação que poderia ser ministrada a um jovem nobre no século XIV. Foi educado para servir e ser completamente obediente ao rei e ao seu pai, mas o jovem também aprendeu o ofício do pai, tal como ordenavam os preceitos bíblicos, da mesma forma que Jesus Cristo aprendeu o ofício de seu pai. A educação dividia-se entre a instrução militar e a educação da fé, e certamente não foram descuradas. Dom Álvaro nasceu e cresceu num espaço senhorial, onde se respirava uma forte atmosfera militar. Os pilares da instrução eram basicamente a equitação, a caça e o manejamento de armas. Por volta dos 15 a 17 anos ocorria a chegada à corte, ainda que os filhos da fidalguia de sangue mais ilustre pudessem frequentar a corte desde tenra idade. Após a retificação do Acordo de Paz entre Portugal e Castela em 1401, Dom João I, rei de Portugal, reformou a corte e casa real nos anos seguintes. Nesse momento, Dom Gonçalo Vasquez Coutinho cuidou ser a melhor ocasião para aí colocar os seus filhos mais velhos, Vasco e Álvaro, com vista a conseguir-lhes boas alianças matrimoniais. Assim, Dom Álvaro Gonçalves Coutinho passou a integrar a elite de cavaleiros do rei, morador no Paço Real, figurando entre os 20 grandes que iam de andar continuadamente, conforme constava da chancelaria do rei. Todavia, a almejada convivência e morada na corte de Dom João I não foi, ao que parece, nem muito vantajosa, nem pacífica. De acordo com o nobiliário das famílias de Portugal de Dom António de Lima Pereira, Dom Álvaro viveu um amor proibido, enamorando-se por uma donzela, Dona Isabel de Castro, filha de Dom Pedro Castro, primeiro senhor do Cadaval, segundo conde de Arraiolos, meu 20º avô. Ao que parece, a família Castro não foi a favor da convivência entre Isabel e Álvaro, opondo-se veementemente à possibilidade de um matrimónio. Por razões ignoradas, a isto também foi contra o próprio rei. Dom Álvaro Coutinho não respeitou a oposição da família, nem do rei, segundo o nobiliário, terá mesmo violentado a donzela, forçando-a depois a casar. Como o rei fora contrário a tudo isto, Dom Álvaro Gonçalves caíra em desgraça perante Dom João I, que mandou Dona Isabel entrar em vida claustral, no mosteiro de Santa Clara de Lisboa. O Magriço, contrariando a vontade do seu rei e a oposição dos Castro, cavalgou para Lisboa, rumo ao mosteiro onde professava Dona Isabel de Castro, onde a veio tomar com mandar dizer para o el rei como lhe tinha prometido, e ele levou por mar, cuidando el rei que a levava por terra. Caída em desgraça régia, Dom Álvaro Coutinho procurou reabilitar a sua posição perante a sua família e o seu rei, espiando seus males e desaires por terras estrangeiras. Em 1411, Dom Álvaro Coutinho encontrava-se ao serviço de João, o Temerário, Duque da Borgonha, que possuía uma das maiores, mais reputadas e extravagantes cortes da Europa do século XV. Dom Álvaro Gonçalves Coutinho por terras da Borgonha. A documentação borgonhesa certifica a presença de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho na corte da Borgonha a partir de 1411. A corte da Borgonha era uma das maiores, mais reputadas e extravagantes cortes da Europa. Dom Álvaro terá chegado a estas partes integrado numa embaixada portuguesa enviado por Dom Duarte, a João, o Temerário, Duque da Borgonha, levando-lhe homens de armas. Dom Álvaro Gonçalves Coutinho participou ativamente na guerra civil entre Borgonhesa e Armagnacs, onde prestou bons, notáveis e agradáveis serviços, principalmente, no cerco de Paris, nos combates junto à capela de Saint-Denis e em Saint-Cloud. João, o Temerário, fê-lo camareiro, após 3 de outubro de 1411 e, nessa posição mais privilegiada, intermediou a negociação de um tratado comercial muito favorável aos mercadores e navegadores portugueses. A sua entrega ao serviço militar borgonhês foi grande, as batalhas foram muito exigentes, durante o ano de 1417, os combates travados pelos borgonheses foram duríssimos, sendo que num deles, Dom Álvaro Coutinho foi feito prisioneiro pelos Armagnacs. Foi roubado, despojado e enclausurado no cárcere do castelo de Carcassona, onde esteve ainda muito tempo até ao seu resgate ser pago. Nos finais de abril de 1418, Dom Álvaro Coutinho encontrava-se em liberdade e ao serviço do Duque da Borgonha. Para além das participações militares, Dom Álvaro Gonçalves Coutinho também se envolveu em combates de cariz festivo e cavaleiresco, pelo menos por 2 vezes, antes da primavera de 1415. O primeiro combate realizou-se antes de 21 de fevereiro de 1415, na localidade de Bar-le-Duc, em sistema de teia, isto é, um campo fechado, construído para a realização de torneios.
Na primeira justa, Dom Álvaro Coutinho enfrentou um importante chefe militar francês, o almirante da França, Pierre de Brabante, o Coulonier, sob o olhar de Eduardo III, Duque de Bar. A descrição desse combate está presente nas principais crónicas francesas do século XV. Findadas as justas em Bar-le-Duc, Dom Álvaro Coutinho e outros cavaleiros portugueses rumaram a Paris. Aí, outras justas e combates, a pé e a cavalo, realizaram-se na sequência da conclusão do Tratado de Paz entre burgonheses e Armagnacs. Desses torneios, realizados em Paris, entre cavaleiros portugueses e franceses, Álvaro Coutinho participou num, ou melhor, apenas se possui documentação que atesta indubitavelmente a presença de Dom Álvaro Gonçalves Coutinho num desses combates. O combate teve lugar fora de Paris, em Saint-Ouen, num dos albergues do rei, situado entre Saint-Denis e Montmartre. Lefebvre afirma que Dom Álvaro Coutinho, ali, verdadeiramente adquiriu, não obstante a sua recompensa, grande honra nesse dia. Em 25 de outubro de 1415, as tropas francesas defrontaram o exército inglês numa das batalhas mais famosas da história, a Batalha de Azincourt. Se nada certifica a presença de Álvaro Gonçalves Coutinho em Azincourt, é certo que se manteve ao serviço de João, o Temerário, tendo-lhe prestado serviço militar no recrudescimento da guerra entre burgonheses e Armagnacs. Dom Álvaro Coutinho recebeu por várias vezes diversos dons, isto é pagamento de quantias monetárias como soldada de serviços prestados ou como pagamento dos serviços prestados ou ainda como embolso de equipamento. A 6 de outubro de 1418, o Duque da Borgonha reuniu com o seu conselho, com o rei Carlos VI de França e o Conselho Régio. Entre os assuntos tratados nesse dia esteve o reconhecimento dos serviços de Dom Álvaro Coutinho e a atribuição de um avultado dom de 1000 libras. Ainda se documenta a presença de Dom Álvaro Coutinho no Ducado da Borgonha em fevereiro de 1419. A partir desse mês, em data incerta, Dom Álvaro Gonçalves Coutinho regressa a Portugal após praticamente 2 décadas ao serviço do Ducado da Borgonha. Talvez tivesse partido com a embaixada portuguesa que, no final do inverno ou pelos princípios da primavera de 1419, saiu da Borgonha rumando a Portugal. Família e descendência. Dizem as crónicas que Dom Álvaro Gonçalves Coutinho foi casado com Dona Isabel de Castro, minha 19ª avó, filha de Dom Pedro de Castro, primeiro senhor do Cadaval e segundo conde Arraiolos e de Dona Leonor Telo de Menezes, tiveram os seguintes filhos. Dom Pedro Vaz de Moura Coutinho, casou com Dona Brites da Fonseca. Dom Gonçalo Álvares Magriço, casou com Dona Olaia Figueiroa. Dom Álvaro de Moura Coutinho, casou com Dona Genebra Afonso, meus 18º avós.